Boa noite, amigos e amigas pecuaristas de todo o Brasil. Sejam todos bem-vindos ao Terra Viva DBO na TV, o programa que é o grande parceiro dos produtores e que tem o compromisso de levar informações valiosas que te ajudam na lida e que são de grande serventia. Sem mais delongas, chegou a hora da famosa e tradicional prosa brideira do dia. O IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, divulgou na semana passada a quarta e última pesquisa trimestral do leite de 2024. E os resultados foram de encher o setor de orgulho. Isso porque os números confirmaram um avanço na captação de leite nos meses de outubro, novembro e dezembro do ano passado, que totalizou 6 bilhões e 780 milhões de litros. Na comparação com o mesmo período de 2023, o crescimento foi de 4,6%, segundo os nossos parceiros do portal Milk Point. Entre os estados que mais produzem leite no país, os que tiveram maior crescimento em volume neste período foram Paraná, Minas Gerais, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, como você está vendo aí na tela. Já os que apresentaram maior recuo foram São Paulo e Goiás. Falando dos números totais, em 2024 foram captados 25 bilhões e 380 milhões de litros de leite, apresentando um avanço anual de 3,1%, que fez este se tornar o segundo melhor ano da série histórica, ficando atrás apenas de 2020. Pegando o gancho da captação nacional, eu vou aproveitar para trazer outro dado interessante para os amigos e amigas produtores de leite do Brasil inteiro. A Abraleite, que é a Associação Brasileira dos Produtores de Leite, divulgou o ranking dos maiores laticínios do Brasil em 2024. Claro que aqui a gente não vai perder tempo falando dos primeiros colocados, mas sim analisar as informações obtidas por meio deste relatório. A nossa comitiva noticiarista do Terra Viva DBO na TV começa destacando o volume da captação de leite dos grandes laticínios do país, que totalizou 10 bilhões e 800 milhões de litros no ano passado, o que representa uma alta anual de 0,7%. No montante, as 17 empresas e cooperativas mais bem colocadas foram responsáveis por 43% da captação formal brasileira, de acordo com o IBGE. O aumento é menos expressivo do que no ano passado, quando a alta foi de 5%. Então, se a gente parar para pensar que a produção de leite cresceu 3,1% em 2024 e o índice de captação dos grandes laticínios do país aumentou com menor intensidade na comparação com o restante do mercado, é sinal de que os laticinistas menores estão mais competitivos do que no ano anterior. O portal Milk Point também destacou que a captação de leite de terceiros, que é aquele comprado de uma outra empresa, registrou queda de 7%, representando apenas 13,1% da captação total. Já a captação direta de produtores de leite aumentou 2%, sendo responsável por 86,9%. Vacinação e manejo adequado são essenciais para a saúde do gado de corte. E em Goiás, o pecuarista Silvio Lacerda segue o calendário obrigatório. Cuidar da saúde dos animais é fundamental para garantir a prosperidade no setor. Em Goiás, mais de 2,5 milhões de bovinos e bubalinos foram vacinados contra a raiva em 2024. O pecuarista Silvio Lacerda segue à risca o calendário de vacinação. Hoje, as vacinas obrigatórias é a vacina de raiva, né, que ela pode ser obrigatória em Goiás, de acordo com o município onde fica a propriedade, e também a brucelose, que são para fêmeas, idade entre 3 a 8 meses. Essas são as obrigatórias, visto que a febre aftosa deixou de ser obrigatória há algum tempo já, né? Essa aftosa, o produtor não precisa mais vacinar contra a febre aftosa. Segundo a Agrodefesa, a partir de 1º de julho, a vacinação contra a raiva em herbívoros em Goiás será obrigatória nas propriedades com o diagnóstico laboratorial da doença e recomendada para aquelas situadas em um raio de até 12 quilômetros do foco da infecção. A fazenda de Silvio fica no município de Aparecida do Rio Doce, no sudoeste de Goiás. Além do calendário obrigatório de vacinas, ele também realiza o manejo complementar. Para fêmeas em reprodução, é a vacina reprodutiva, que antes de você inseminar ou colocar ela em monta com o boi,
você faz essa vacina que ela protege contra a IBR e BVD, que são doenças que podem levar o animal a aborto, a fêmea ter aborto, né? Isso diminui a taxa de nascimento. É uma das vacinas não obrigatórias que a gente faz. Tem também as clostridioses, né, que o pessoal fala carbúnculo, manqueira, mas é uma gama de doenças que são protegidas quando você vacina contra as clostridioses, e além também de vermífugos, que não são vacinas, mas acaba ajudando também na proteção e sanidade do animal. Tem a vacina contra a pneumoenterite, que ela é feita para a fêmea no 8º mês de gestação, e ela diminui bastante a questão de diarreias neonatais, a diarreia que acomete o bezerro, e mesmo nos casos de pneumonias. Na fazenda são mais de 600 animais. O pecuarista adotou uma racional, por isso os animais são mais dóceis e o comportamento muito mais calmo. Até mesmo para a pastagem eles conseguem chegar bem pertinho da gente. O manejo racional vem a ser um manejo onde você prioriza um pouco o comportamento do animal de uma maneira não agressiva. Então, quando nós vamos conduzir esses animais para o curral, você tenta ir numa velocidade menor, respeitando o deslocamento dele, sem grito, sem cachorro, sem pancadaria, para que os animais fiquem mais calmos. Com isso, o animal fica mais tranquilo e melhora as taxas de prenhez. Dentro do curral também, a gente tem um cuidado de não colocar muitos animais dentro de um mesmo curral, para não ter superlotação. Na passagem do tronco também, o mais devagar possível para o animal não tomar pancadas no abdômen, que é onde fica o aparelho reprodutor da fêmea, e para diminuir, né, casos de lesões e abortos. O colaborador ele tem que estar convencido também e entender a importância desse manejo para os animais e para si mesmo. Porque como a gente pode ver, os animais são, mesmo sendo vacas da raça Nelore, elas são animais que estão mais calmas, estão mais confortáveis. Com isso, a gente conseguiu aqui na fazenda praticamente zerar o número de acidentes, tanto com animais quanto com colaboradores, devido a esse manejo racional, né, que os animais ficam mais calmos e mais colaborativos. Para criar, recriar e engordar gado com excelência é de extrema importância ter na propriedade capim de qualidade e em quantidade para alimentar toda a boiada. Mas é claro que para não correr o risco de perder tempo e jogar dinheiro fora, é preciso sempre buscar a ajuda de um profissional que tenha o perfeito entendimento deste assunto. Sendo assim, eu convido a amiga pecuarista para acompanhar a nossa sessão sobre pastagens com o engenheiro agrônomo Felipe Moura. E o assunto de hoje é o efeito da adubação de final de ciclo na fisiologia da planta forrageira. Confira. As adubações têm um efeito visual nas pastagens muito grande. Pastos mais altos, mais verdes, folhas mais largas. Porém, existem algumas situações indiretas, fisiológicas da planta que a gente não vê, mas o resultado é muito impactante. O efeito da adubação nas plantas forrageiras pode ter duas vertentes. Uma é a real relação com as taxas de acúmulo. Respostas de quilo de matéria seca produzida por quilos, por exemplo, de nitrogênio aplicado. Porém, existe uma outra forma de encarar a adubação do ponto de vista fisiológico da planta forrageira. O efeito de nutrientes na solução do solo e que estão sendo absorvidos pelo sistema radicular podem ter um efeito muito grande na estratégia do uso dessa planta. O acúmulo de carboidratos no sistema radicular ajuda muito a planta à rebrota da próxima primavera. Essa adubação de final de ciclo ela vai ter a menor resposta em termos de transformação de 1 quilo de nutriente para 1 quilo de matéria seca produzido. Mas essa estratégia no final do ciclo melhora a relação de haste e folha e coloca esse carboidrato no sistema radicular. É essa reserva que a planta vai usar para a rebrota na próxima primavera. É sempre importante atentarmos a uma situação onde a planta, do ponto de vista genético, que a gente chama de morfogênese, ela tenta sempre manter o mesmo número de folhas vivas por perfilho. Quando não há essa colheita eficiente do pasto, aquela folha produzida ela vai ser perdida. A diferença entre o que cresce e o que morre é o acúmulo líquido, é o que está disponível para os animais.
Então, a estratégia de adubação ela é tanto para o crescimento para uma colheita eficiente, quanto para a reserva fisiológica da planta para um novo ciclo de produção no ano subsequente. As adubações, então, podem ter um efeito na fisiologia da planta muito grande. Adubações do final de ciclo melhoram a relação entre haste e folha. A produção de estruturas indesejáveis diminui. Mas a estratégia de uma boa rebrota no próximo ciclo vai fazer com que toda a produção da propriedade tenha um potencial de retorno maior. Vamos fazer agora uma rápida pausa. É rápido, não saia daí. Impresso ou digital? Se você quer o melhor conteúdo para a pecuária, fique com os dois. Tenha sempre seus exemplares da DBO à disposição, no escritório, na caminhonete ou ao alcance de seus colaboradores na fazenda. DBO é fonte de conhecimento, reportagens de campo, matérias, artigos e análises de mercado. Entre lá na nossa loja no portal DBO e faça sua assinatura impressa e digital ou só digital. Estamos de volta com o Terra Viva DBO na TV. Toda quarta-feira a gente convida um especialista e dedica ainda mais tempo para entender um pouco melhor sobre as mudanças e o comportamento do mercado pecuário. E hoje não seria diferente, né? Por isso eu tenho a satisfação de entrevistar o meu amigo engenheiro agrônomo Pedro Gonçalves, analista de mercado da Scott Consultoria, que participa ao vivo conosco direto de Bebedouro, no interior paulista. Pedro, seja sempre bem-vindo aqui, fica à vontade, você está em casa, né? Muito obrigado, Isaac, muito obrigado a toda a equipe. É um prazer para a gente da Scott Consultoria estar aqui falando do mercado que está muito movimentado para esse período, inclusive, né? Exatamente, eu já ia começar falando isso. A semana começou aí com o mercado registrando poucas variações, mas ontem a situação foi completamente diferente, né? Várias praças registrando alta. Por que desse movimento? Exatamente. Quando a gente pega aí esses últimos momentos, o pecuarista estava até preocupado, né? A gente viu muitas quedas seguidas, né? Praticamente aí desde fevereiro, preço caindo aí, principalmente aqui em São Paulo. Mas essa última semana deu uma firmada, ficou ali uma coisa um pouco mais estável. E agora a gente já começa a ver altas em relação aos preços pagos pela arroba do boi gordo, cenário bem mais positivo do que a gente estava vendo anteriormente, né? Então o pecuarista começa a sorrir um pouquinho. E por que está acontecendo isso? A gente já começa a ver, né, por mais que esteja ali encerrando o verão, começando o outono, é um período aí que começa, inclusive, a encerrar as chuvas, né, as águas de março, fechando o verão, mas as chuvas começaram a ajudar um pouco o pecuarista, pelo menos nessa segunda quinzena. Afetou também até a questão do consumo, a gente vê um consumo um pouco mais positivo em uma segunda quinzena, que normalmente é um pouco mais parada, e aí essa demanda um pouco mais aquecida, o pecuarista tendo a pastagem ali graças à chuva, podendo segurar um pouco mais dentro da propriedade, acabou fazendo com que a unidade frigorífica começasse a forçar um pouquinho mais a barra, né? Começar a ofertar um pouquinho mais pela arroba do boi gordo, justamente para tirar esse bovino da propriedade, para justamente atender essa demanda bastante aquecida, né? Isso então já era esperado aí pela Scott Consultoria. Que a gente estava vendo de movimento, né? Normalmente, aí o finalzinho de março, começo de abril, a gente vê historicamente um cenário um pouquinho mais de quedas, né? E a gente não estava esperando uma segunda quinzena tão movimentada, inclusive. Mas a exportação veio muito bem, né? 12.500 toneladas embarcadas diariamente. Essa demanda interna surpreendeu, inclusive, até as unidades frigoríficas, né? Fazendo venda, estavam bem estocadas, agora começa a ter essa distribuição um pouco melhor. Foi um movimento até surpreendente para o período, né? Começar a recuperar um pouco mais, porém tem que ficar com um sinalzinho um pouco alerta, né? Porque segunda quinzena de abril, é claro que é mais para frente, né? Não é nesse momento agora, mas segunda quinzena de abril começa a encerrar bem a questão das chuvas, inclusive a gente vê uma disponibilidade hídrica para o centro-oeste brasileiro, que é o grande produtor nosso, né, de pecuária bovina, começar a encerrar um pouco mais, e aí em maio a gente tem o grande pico de oferta, né? A finalização da safra do bovino de pasto, e ali uma oferta um pouco maior acaba pressionando o preço. É claro que a gente tem que entender como está vindo essa demanda internacional para ver se realmente vai ter um preço pressionado para baixo ou se a demanda internacional vai conseguir pegar toda essa oferta e atender ali toda essa demanda, né? Muita coisa para acontecer, mas era um cenário que não era tão esperado assim não, uma recuperação inclusive para esse momento. Mas veio muito bem, inclusive agrada o produtor e agrada toda a cadeia, né, de produção da nossa carne bovina.
Ô Pedro, o Brasil foi com uma comitiva lá para o Japão. O ministro Carlos Fávaro confirmou que quer abrir mercado de carne bovina com o país. Em maio, virão inclusive técnicos japoneses aqui visitar os nossos frigoríficos. Qual que é a importância de vender carne para os japoneses? Eles são, de fato, possíveis grandes compradores? Essa daí é a pergunta que a gente está querendo responder muito bem, né? Porque o Japão é conhecido um mercado bastante exigente, né? Tanto em qualidade quanto na questão sanitária. Eles estarem justamente enviando essa equipe para cá mostra que eles estão olhando para o Brasil com um carinho um pouco maior, né? Isso é bastante positivo, porque o Japão é top 5 maiores compradores de carne bovina do mundo. E eles pagam muito caro por isso, cerca aí de 14 mil, 15 mil dólares a tonelada de carne bovina. É claro que eles compram um pouco mais de qualidade. Tudo vai depender de como o Brasil vai fazer esse acordo com o Japão. Se a gente vai chegar fornecendo somente o volume, em carne em volume a gente tem inclusive bastante para ofertar, mais até do que os nossos concorrentes, Estados Unidos, Austrália, até mesmo Argentina, o volume nosso é muito maior. E temos também a qualidade, porém, normalmente aí quando a gente faz os contratos acaba pecando um pouco nessa questão da oferta de qualidade, a gente fica um pouquinho, distribui ela um pouco mais para a União Europeia, questão de mercados mais exigentes, e aí esses novos mercados a gente tem que olhar com um pouco mais de carinho. Até mesmo a China, né, ela compra dos Estados Unidos a 10 mil dólares, por que não começar a comercializar uma carne de maior qualidade, alguns mercados mais específicos e nichados dentro desses países que são mais rigorosos? Então, cabe aí ver como que vai ser essa questão do mercado para o Japão. Mas é claro que a gente tem que olhar com bons olhos. Todo mercado novo é muito bem-vindo aqui para o nosso país, né? E, Pedro, e essa briga, para não chamar de guerra, né, entre China e Estados Unidos, pode ser benéfico para o Brasil? Então, exatamente, outro ponto que a gente tem que analisar muito bem, não só para a carne bovina, como outras commodities, né? A gente está vendo a questão do milho, soja, tudo mais acontecendo, e para a carne bovina deve ser bastante benéfico, sim. Tanto que a China tem, né, acaba comprando os Estados Unidos, é o segundo maior comprador, considerando a carne bovina in natura, dentre todas as categorias de carne, né, industrializado, tripas, tudo mais, etc., é top 4 compradores, somente perde ali para a Coreia do Sul, Japão, outros mercados que são bastante exigentes, e a gente está vendo recentemente 380, 390 frigoríficos, né, exportadores de carne bovina dos Estados Unidos, tendo seu registro aí não renovado para habilitação de exportação para a China. Isso abre os olhos do produtor brasileiro, abre os olhos do mercado, né, da cadeia como um todo de carne bovina aqui no nosso país, tanto que a gente viu o mercado na B3 se valorizando bastante para os próximos meses, os preços aí, o menor preço no mercado futuro apontando R$319, R$320 por arroba, isso para daqui 60 dias praticamente, né, abril e maio, que normalmente são meses que costuma cair o preço da arroba do boi gordo, e o mercado futuro indicando aí um cenário positivo. É claro que o mercado futuro não é o que realmente acontece no balcão, mas é um indicativo de movimento forte para a arroba do boi gordo. E isso vem justamente no período que aconteceu essa notícia, né, dos 380, 390 frigoríficos que não vão mais fazer essa exportação. É um mercado de 2 bilhões de dólares, é uma coisa que o Brasil tem que ficar atento e pode abrir novas oportunidades. É claro que é um mercado de qualidade um pouco superior, venda de carne de qualidade que os Estados Unidos faz para a China. O Brasil tem que entrar nessa negociação para justamente, se a gente aumenta um pouco mais esse faturamento em 2 bilhões, praticamente 10% de tudo que a gente exporta, né? Pedro, obrigado. Acho que o recado está dado, muita informação para o pecuarista e nos próximos dias a gente vai conversando mais, vocês vão mandando os materiais para a gente e evidentemente que tem muita coisa para falar, mas nem sempre dá tempo, viu? Muito obrigado pela sua participação e o Terra Viva está sempre de portas abertas para vocês. A gente que agradece estar aqui mais uma vez compartilhando todas essas informações que acontecem no mercado. Um abraço para todo mundo, até a próxima. Até a próxima. E agora a gente tem um recado especial da Regina Dourado diretamente para você. Confira. Como anda a sua saúde? Marcou consultas e está esperando há semanas por um retorno? Além de toda essa demora, você ainda enfrenta o trânsito e deslocamento? E se a sua saúde pudesse estar na palma da sua mão, sem sair de casa? Com o E-Saúde Assist, você tem acesso a especialidades médicas, a escolher mais médicos de plantão 24 horas por dia, onde quer que você esteja. E tudo isso a partir de R$ 29,90 ao mês, sem pagar consulta adicional. É só acessar nossa plataforma, escolher a especialidade, agendar a melhor data e horário.
Pronto, atendimento médico marcado, sem perder tempo com deslocamento. Aproveite toda a conveniência de um plano de assistência completo para você e sua família, com telemedicina e teleconsulta de qualidade. E-Saúde Assist, sua saúde é prioridade e agora cabe no seu bolso. No bloco você confere o fechamento do mercado do boi gordo. O Terra Viva DBO na TV volta dentro de 3 minutos, não saia daí. Estamos de volta e vamos agora para o fechamento do mercado do boi gordo nesta quarta-feira. No balanço do dia da Scott Consultoria, foram registradas mudanças em 15 das 32 praças boiadeiras do país, sendo que na maioria delas o preço subiu. Começando a lista de arribadas por Barretos e Araçatuba, onde o boi subiu para R$ 314, a prazo e ainda sem descontar o fundo rural. Em Belo Horizonte, a capital de Minas Gerais, o preço do macho foi reajustado para R$ 278 e o da fêmea para R$ 264. No norte do estado, o boi aumentou para R$ 285 e a vaca para R$ 255 por arroba. No Triângulo Mineiro, a alta também foi geral. Agora o macho sai por R$ 293 e a fêmea por R$ 267. No oeste do Maranhão, a vaca subiu sozinha para R$ 250 redondos. No norte do Tocantins, o pecuarista só aceita vender o boi por pelo menos R$ 290 e a vaca por R$ 260. No Acre, o boi também subiu, saltando para R$ 250 por arroba. Em Goiânia, capital de Goiás, a vaca reagiu e foi para R$ 277. Na capital sul-mato-grossense, Campo Grande, o macho subiu para R$ 300 e a vaca para R$ 280. Em Dourados, o preço do boi aumentou sozinho para R$ 304. Em Pelotas, no Rio Grande do Sul, a vaca foi para R$ 10,30 o quilo vivo, ou R$ 309 por arroba. No oeste gaúcho, o macho sai por R$ 11,20 o quilo vivo, ou R$ 336 por arroba. Já a fêmea é comercializada por R$ 10,60 o quilo vivo, ou R$ 318 por arroba. Em Santa Catarina, a direção foi contrária e a vaca caiu para R$ 288. Situação parecida com o norte do Mato Grosso, onde a fêmea caiu e agora é comercializada por R$ 278 por arroba. O Terra Viva DBO na TV fica por aqui. Obrigado a todos pela companhia e audiência. Amanhã a gente volta com as principais informações da pecuária. Até amanhã.